Romanos, capítulo 7. Nós vamos começar o capítulo 7 de Romanos hoje. Mas apesar da gente estar começando o capítulo 7 de Romanos, nós vamos terminar o assunto do capítulo 6. E é por isso que eu preciso da sua especial atenção para esses últimos versos do assunto anterior, do começo do próximo assunto, que nem vai começar agora, vai começar no verso de número 7. Eu vou chamar a sua atenção e preparar você, porque a partir do domingo que vem, ou da próxima exposição de Romanos 7, nós oficialmente entraremos no texto mais difícil da carta de Paulo, no primeiro texto mais difícil da carta de Paulo aos Romanos. Vai ser um grande desafio expor esse texto. Então, esse é o último texto fácil. Aliás, Paulo foi tão bonzinho que ele deu uma aula aqui para nós e está bem tranquilo. É como se fosse a última curva antes da descida. E a gente vai ter bastante desafio a partir da próxima exposição. Vamos aproveitar que está fácil e vamos ler os primeiros 6 versículos de Romanos 7. Acompanha na sua Bíblia o texto que diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estando mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Aliás, é o mesmo vocabulário que a gente viu no texto de 2 aos Coríntios. Bom, nós vamos continuar falando sobre santificação. E o que você vai reparar nesses primeiros versos é que Paulo está resumindo tudo o que ele veio falando sobre santificação. Então você pode muito bem entender esses primeiros versículos até o verso de número 6, antes de Paulo partir para as implicações, quando ele no verso 7 começa com o que diremos, pois. Ou seja, com base nisso, o quê? E antes da gente entrar nisso, Paulo vai fazer aí um resumo, uma revisão, se você preferir assim. É como se a partir do verso 7 começasse a prova e Paulo estivesse fazendo aquela gentileza professoral de revisar a matéria antes da prova. Pois é exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está resumindo, contraindo, revisando os principais pontos da santificação. Por que eu estou dizendo isso com todas as letras? Porque quando se chega nesse texto, e eu já vi inúmeras vezes ele ser usado para ensinar sobre casamento, divórcio e novo casamento. Observe, entretanto, que o contexto e tudo o que Paulo está fazendo aqui não tem a menor vontade, objetivo, meta de ensinar sobre casamento. O ponto do apóstolo Paulo aqui não é o casamento.
Então, assim, pregar nesse texto em casamento já seria ruim. Ensinar sobre casamento nesse texto é não entender o contexto. No máximo, esse texto pode ser usado como texto prova de outro sobre casamento, porque existe aqui um pressuposto. Então, a minha primeira palavra é: não, a gente não vai falar sobre casamento. Não é esse assunto. De repente, Paulo muda de assunto e estamos falando sobre santificação. Vamos falar agora rapidinho sobre casamento, divórcio e novo casamento. Depois a gente volta para falar de teologia, Jesus, essas coisas. Agora eu queria rapidamente fazer um interlúdio aqui sobre casamento. E tem gente que acha que Paulo é esquizofrênico a esse ponto. Que Paulo muda de ideia assim e fala dos negócios nada a ver, tipo a gente que puxa um assunto do nada e estraga o clima do grupo e... O que você está falando? Não, Paulo não é doido, não. O que Paulo está fazendo aqui é usar o casamento como uma analogia. Então, é muito simples, na verdade. Muito, muito simples. Paulo estava usando, durante todo o capítulo 6, e explorou bem, uma figura, uma ilustração, qual seja a do senhor e do escravo. O relacionamento senhor e escravo foi amplamente discutido e usado pelo apóstolo Paulo durante boa parte do capítulo 6. Essa era a metáfora mestre do capítulo 6, mostrando que era inclusive algo mais do que uma metáfora. E agora, novamente, Paulo vai usar uma outra metáfora. Portanto, o casamento, no capítulo 7 de Romanos, é uma ilustração da santificação. Ou, se você preferir, não exatamente da santificação, mas da nossa salvação, da nossa nova vida em Cristo. E Paulo vai usar apenas o casamento como uma analogia. Só isso, é uma metáfora que ele gosta muito de usar e acaba nos provando que, novamente, isso é mais do que uma mera metáfora. Paulo pode não ter explorado a metáfora do casamento em profundidade em Romanos 7, mas vocês conhecem o bom uso que Paulo faz da metáfora do casamento? Aí sim, falando sobre casamento, invertendo a perspectiva, quando em Efésios capítulo 2, ele vai falar à família, não só ao relacionamento pais e filhos e senhores e escravos, mas ao relacionamento marido e mulher. E lá, a nossa união com Cristo e a realidade do nosso relacionamento com Cristo acaba sendo a base para o casamento. Aqui é o inverso. O casamento acaba sendo uma ilustração do nosso relacionamento com Cristo. Veja bem, não deveria soar como uma novidade aos nossos ouvidos, porque nós estamos acostumados a nos referir à igreja como a noiva de Cristo. Então, vamos lá. Usos errados da metáfora do casamento para falar sobre a salvação. Sua noiva está pegando fogo, sua noiva está em chamas, são letras de música, inclusive. Essa é a canção da sua noiva. São todos trechos que, se você digitar na internet, você vai achar gente usando essas expressões como uma maneira de se relacionar com Deus. E a última, este é o som da sua noiva. Qual é o som que a noiva de Cristo faz? E aí eles tocam lá uma música. E eu tentei ouvir, confesso, mas eu não consegui passar de 30 segundos, porque na hora que eles deram o tom, eu falei, não, esse não é o som da noiva de Cristo, não é possível que esse seja o som. Aí eu entendi o som que a noiva de Cristo faz. Não. Usos corretos da analogia do casamento. É sobre isso que Paulo vai falar aqui. Paulo vai usar o casamento para ensinar-nos lições sobre a santificação. Ou seja, Paulo está falando sobre como o casamento nos ajuda a aprender sobre nossa salvação. O que o casamento pode ensinar-nos em termos ilustrativos? E antes que você se atreva a achar nesse texto divórcio,
o texto não está falando sobre isso, até porque Paulo não está interessado em falar sobre o relacionamento marido e mulher. Ele está usando um aspecto, e nem é o casamento o ponto focal. O casamento é uma ilustração de um aspecto. Qual é? O que está no verso 1. O aspecto que Paulo quer focar aqui é a relação lei e vida. E como a morte e a lei se relacionam com a lei e a pessoa viva, e como Cristo entra nessa equação alterando o quadro. Ou seja, aonde que a gente vai voltar? A gente vai voltar para o mesmo pêndulo que Paulo vem usando na perícope anterior, ou nas perícopes anteriores, melhor dizendo, quando Paulo vem contrastando vida com morte. É isso, tá? Tem nada de adultério, de divórcio, tem nada, Paulo não está nem falando disso. Então, quando alguém puxar Romanos 7 para falar desse assunto, você já pode colar o sticker de fumaça nessa pessoa. Fumaça é uma expressão técnica na teologia para se referir a alguém que não tem conteúdo, que não tem substância, que, em outras palavras, está falando besteira. Mas a gente usa esse termo carinhoso para se referir a alguém que não tem muito o que falar e só faz fumaça, mas não tem fogo. Né? Dizem que onde há fumaça há fogo, mas a gente já sabe que onde há fumaça há seminarista. Isso aí. Muito bem. Dito isso, eu quero relembrá-los que Paulo está retornando a um ponto. Ou seja, Paulo estabeleceu uma tese e vem ramificando essa tese. A tese do apóstolo Paulo está no verso 14 do capítulo 6. Quando Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E observa que Paulo está indo do último para o primeiro. O último aspecto que Paulo falou foi: você está debaixo da graça. Observa que o verso 15 é uma exploração das implicações de estar debaixo da graça. Ou seja, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, e a ênfase é graça faz com que a gente viva. Como é a vida de alguém debaixo da graça? É uma vida onde a gente peca sem culpa? Não, o apóstolo Paulo vai dizer jamais. A graça de Deus é a força motriz da santificação. Mas faltou um aspecto. Faltou Paulo voltar para falar sobre não estais debaixo da lei. Ou seja, Paulo falou da graça, sobre a parte que importa, você está debaixo da graça, e ele começa falando sobre o que significa estar debaixo da graça. Mas agora ele quer rapidamente voltar a falar sobre você não estar debaixo da lei. E o que isso significa? E é agora que ele vai mudar a figura, a metáfora, e vai usar o casamento para ilustrar esse aspecto. Repare no verso 1 do capítulo 7 que Paulo está retornando à questão da lei, mas ele pressupõe que você entenda um pouquinho de lei. Como é que eu sei disso? Porque, embora no grego Paulo não tenha usado parênteses, porque no grego não tem entre parênteses, a construção que Paulo coloca lá faz com que a gente, ao traduzir, tenha que colocar isso entre parênteses, não está errado, não. Tá? Então, o que Paulo está dizendo aí? Eu falo para aqueles que conhecem o mínimo sobre a lei. Então, talvez você não entenda muito sobre a lei. E Paulo não está falando aqui da lei romana. Óbvio, ele está falando daqueles que, em Roma, conhecem um pouco sobre a lei de Israel, a lei dada por Deus ao seu povo através de Moisés. E aí ele começa com ora, mostrando que ele vai fazer uma ilustração. Tá? Então, é bom que você mantenha isso em mente. Algumas coisas são importantes vocês
manterem em mente aqui, relembrando o contexto em que esse texto aparece. Bom, o capítulo 6 já deixou claro uma questão que é pressuposta no capítulo 7, e não adianta você reclamar que, eu não estava em toda a série, então eu não entendo os pressupostos, estou dando eles para vocês aqui. 2, esse negócio de pressuposto não devia ter na Bíblia, porque o texto já está aqui, cada texto, isso é uma maneira muito pobre de interpretar as Escrituras. Paulo está sim entendendo que você está lendo uma carta, e que você está dentro de um contexto, você está vindo com a fluxo do rio, não é? Com o ritmo do rio, você está aí boiando nesse rio que está te levando para um lugar. O rio, quem está conduzindo é o apóstolo Paulo. Então, qual é o pressuposto que ele está, não está dizendo aí, mas é o que explica o fato de Paulo não considerar a razão de um possível divórcio nesse texto? É que ele já tinha deixado absolutamente claro e fundamentado que você é sempre servo de alguém, você está sempre para usar os verbos do capítulo 6, você está sempre se entregando para alguém ou para alguma coisa, ou seja, você sempre será escravo de alguém ou de alguma coisa. Já ilustramos muito com outra figura, vocês se lembram? A figura de Lutero, mas agora eu vou focalizar mais no verbo entregar, porque no casamento, uma das coisas que a gente faz é se entregar um ao outro. E Paulo já meio que tinha dado um spoiler, na verdade não era um spoiler, mas ele colocou alguns easter eggs ali, sabe quando estava lá e você não viu? Pois é, tem easter egg no texto do apóstolo Paulo quando ele diz assim, oferecei-vos, entregai-vos, e você vai usando uma figura meio, Paulo, mas que figura esquisita, o soldado não se entrega, mas a noiva sim. O guerreiro não se entrega, mas o noivo sim. E aí quando ele chega aqui na metáfora do casamento, esses verbos começam a fazer mais sentido. Quando ele diz que você está sempre se entregando, você é uma figura muito, o que a gente pode dizer, de guarda baixa, de exposição, de vulnerabilidade, que é uma coisa que dá medo no casamento. Os que são casados aqui, e acho que a gente dividiu bem, né? Foi meio que estratégico, né? Aqui a gente só tem uma exceção, mas eu falo aos casados e aqueles que conhecem o casamento, vocês vão antevendo isso pela fé, depois a gente só muda aqui, né? A solteira daqui tem que passar para lá, mas a gente dividiu bem a ala dos casados e a ala dos solteiros. Não interessa se você está comprometido ou não, você não é casado, tem ninguém casado aqui, entendeu? E uma das coisas que o casamento dá muito medo, vocês não sabem disso, mas eles já sabem, é o se entregar. Porque isso significa vulnerabilizar-se voluntariamente para alguém que não vai só te conhecer fisicamente, mas vai te conhecer, ponto. Vai saber todas as suas fraquezas, todas as suas forças, vai te conhecer. Vai saber quem você é na intimidade, em todos os aspectos. Em alguns a gente está disposto a se expor, mas em outros, não. A gente não quer, há certas coisas que a gente não quer que o nosso cônjuge descubra. Mas ele vai acabar descobrindo, porque ele não vai passar só 4 dias de acampamento com você. Ele vai passar nem uma semana. E vocês não ficarão nas alas de meninos e meninas separados. Vai ser um único quarto, uma única cama. E começa o processo de adaptação. Ele não vai poder mais dormir esparramado como uma lagartixa atropelada. Você agora vai aprender a dormir como um poste que cai duro e reto e fica ali sem se mexer, porque o outro cônjuge vai ajudar você a se educar, empurrando você para o canto. Você vai descobrir muitas coisas a seu respeito e a respeito do seu cônjuge que você não gostaria de saber. Esse tipo de vulnerabilidade e exposição é constrangedora, por um lado, e é por isso que você tem certeza de que essa pessoa que permanece casado com você te ama, porque ele te conheceu e não te largou.
E essa talvez seja a dúvida da pessoa. Você me largará, você me deixará, e o casamento é que segura este vínculo. E tudo isso que eu estou falando está nesse texto pressuposto, por isso que eu estou explicando. Porque há coisas que vocês não sabem sobre o casamento. Pelo menos essa ala aqui. Né? E essa ala aqui está provando disso. Porque vocês ainda são novos nesse negócio de casamento, porque todo mundo está no primeiro. É que Paulo fala do segundo casamento, calma. E não é para vocês ficarem bravos comigo, porque certa feita alguém chamou o reverendo Vadislau, que tem de casado mais do que eu tenho de idade, e eles falaram assim, a gente chamou você para falar porque você é especialista em casamento. Ele falou, não sou, estou no primeiro. Eu não sou especialista em casamento, só casei uma vez. E ruim é que tem gente que é especialista, né? Essa é a parte ruim. Tem muita gente aí que já está no terceiro, quarto, né? Manja tudo de casamento. Vamos ver se é isso mesmo? Bom, a ilustração que Paulo vai usar aqui de casamento é uma ilustração que, infelizmente, vai tocar num ponto muito dolorido. Aqui, desse lado, a dúvida é, será que ele ou ela me amará? Será que ele e ela vai corresponder quando me descobrir? Depois que você passa por aqui onde não tem ninguém, a terra deserta, e chega aqui, as suas dúvidas mudam. Porque a coisa já se cristalizou, o tempo já passou, já acostumou, já está tudo certo. As dúvidas aqui são outras. As dúvidas desse lado é, por quanto tempo Deus manterá o meu cônjuge? O meu maior medo depois que eu passo para cá não é se eu permanecerei casado, é se eu permanecerei casado porque meu cônjuge permanece vivo. Eu me lembro certa feita de estar aconselhando um casal e eu tenho uma pergunta-chave, que é para descobrir o ídolo, né? Que é uma pergunta pula ídolo, quando você pergunta o ídolo pula na mesa. E eu perguntei assim, o que você mais teme? E a pessoa disse, perdeu meu marido. Eu não sei, vocês são tudo ímpios, vocês deviam ter dito amém. Porque todos vocês têm medo disso. E se você não tem, você é um pecador, porque tem aquele casal que vocês conhecem a história, que 50 anos de casado, quando entrevistados, perguntaram, vocês nunca pensaram em se divorciar, em se separar? E eles disseram, divórcio, separação? Nunca! Nunca nos ocorreu coisa que tal. Assassinato, talvez. Divórcio, nunca. Então, às vezes, a gente teme a morte do cônjuge. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso, que é uma dinâmica comum da vida, faz parte do pressuposto de Paulo aqui. Por isso que ele fala, eu estou imaginando que você que me lê entende um pouquinho da lei e da vida. Agora você começa a ficar um pouco mais pronto para entender a figura. Paulo não está explorando tudo. Paulo não está fazendo uma... como é que a gente fala lá, que era o método de interpretação de Agostinho? Fugiu o nome. Usamos esse nome ontem. Ontem não, anteontem. De você ficar relacionando uma coisa a outra, você usa uma figura já aconteceu muito em pregações de casamento, onde a pessoa vai falar assim, eu vou usar uma ilustração aqui, a vida é um navio. E aí diz que o timoneiro é o marido, o casamento é o navio, as dificuldades da vida é o mar. Vocês já conhecem esse método de interpretação alegórico? Isso não é uma alegoria. Paulo não está alegorizando, ou seja, se o casamento, que é sempre a pergunta numa alegoria, se o casamento é a figura, o que significa o anel nesta figura de casamento? Esquece. Vamos ao texto. Vamos ver o que esse texto está nos dizendo. Tá? Primeira coisa que você tem que observar antes da gente abordar esse texto é que qualquer tentativa de fazer todas as partes da comparação corresponder com alguma questão teológica ocasionará dificuldades na interpretação.
Por isso que eu condenei a alegoria. Observe que quando Paulo introduz a ilustração, dizendo que, olha aí, a lei governa ou exerce autoridade sobre a vida de um homem enquanto ele vive, no verso 4, eu quero que você observe isso, porque ele está dizendo no verso 1, veja como é que a alegoria não serve. No verso 1, a lei, ela serve, ela governa a vida de um homem enquanto ele está vivo. Mas no verso 4, se a alegoria se mantesse ou a figura se mantesse, quem teria que morrer é a lei. Mas quem morre é o homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem se casa de novo é o homem, não é a lei. Observou o verso 4? Quem vai ter um segundo casamento, quem está livre para se casar porque o cônjuge faleceu, é o homem que estava debaixo da lei. Mas se a alegoria se mantesse, quem tinha que morrer era a lei. Mas quem morre é o homem. E ele se casa de novo. Como é que isso funciona? Não, nós acabamos morrendo para a lei e isso não existe ou pelo menos não há aqui, uma exata correspondência das partes. Percebeu? É só uma figura. Então, se você disser assim, Paulo não observou com rigor a lógica formal. Paulo deu uma rateada, a Bíblia não é infalível. Sabe o que você é? Você não é exegeta de primeira, você é um chatão mesmo. Você é um picuinha. É um nome, outro nome técnico, anota aí. Picuinha é aquela pessoa que fica caçando defeito em tudo só para desvalorizar o argumento. Esse é você. Paulo não está usando todas as figuras, é só para você entender a realidade da qual o casamento é uma metáfora. Não é a realidade por detrás dos fatos. Então, eu acho que não é o caso aqui de condenar Paulo por falta de lógica. Eu acho que aqui é uma demonstração de sensibilidade pastoral. Paulo, no lugar de matar a lei e fazer o judeu que está lendo ele cair duro, matou a lei? Como assim? Ele está tentando ganhar esse judeu e, ao invés de ofendê-lo de cara, usar uma linguagem menos abrupta e que faz com que ele entenda que Cristo é o cumprimento dessa lei, dizendo que nós é que estamos mortos para a lei. Verso de número 1, então, é a tese principal. Qual é a tese principal do apóstolo Paulo? A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Essa é a tese principal. É isso que Paulo está estabelecendo aqui. Agora, Paulo vai quebrar a tese principal. Verso 2 e 3, olha aí, são os versos da ilustração. Versos 4 e 5 são os versos da aplicação. Como é que eu sei disso? Olha o verso 4. Paulo começa com: assim, irmãos, também vós. Ou seja, Paulo vai começar a fazer a aplicação dessa figura. E então, no verso 6, ele vai concluir o seu argumento dizendo: agora, porém. Ou seja, você tem a estrutura do texto aí. Verso 1, verso 2 e 3, versos 4 e 5 e verso 6. 1, 2, 2, 1. Sim, você identificou? É quase que um texto poético. Paulo estruturou esse texto como se fossem versos de uma prosa ou poesia. Vamos para a ilustração, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, nos versos 2 e 3, diz que o casamento ilustra a questão da lei. Vamos dar uma olhada. Ora, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o mesmo morrer, desobrigada fica da lei conjugal. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Qual é o papel da morte no relacionamento conjugal? Qual é o papel da morte? Paulo só está preocupado com isso. Ponto. Ok? Mas e quando Não. Paulo está falando de morte e vida de duas pessoas que estão casadas. Ok?
Então, Paulo está dizendo o seguinte, a mulher, por que Paulo está dizendo da mulher? Você não gosta disso, né? Você fica, Paulo sempre usa a mulher como exemplo. Por que Paulo não usa o homem? Porque Paulo está usando a parte mais fraca. Paulo está dizendo que a igreja é a parte mais fraca, que o cabeça da igreja é Cristo, ele é o marido. Paulo está usando a mulher porque nós somos a parte que é buscada pelo marido. Por isso, só para ficar mais fácil, quando você for ler outra carta, de se identificar com a figura. Tem nada de Paulo ser misógino, usar... Não, é bobeira. Paulo está apenas usando a parte mais fraca, aquela parte que precisa ser protegida, o vaso mais frágil, se você preferir na linguagem de Pedro, para se referir a nós, igreja. Por isso a mulher é a ilustração principal aqui. A mulher está ligada ao marido pela lei, ou seja, enquanto ele está vivo, eles estão casados. Se o marido morrer, ela tem que ser devota ao marido para o resto da sua vida? Resposta, não. Se a parte mais fraca está liberada para casar-se, imagina a parte mais forte, o líder, o homem, principalmente numa época e numa cultura como a do apóstolo Paulo. Mas observem, o ponto do apóstolo Paulo, de novo, é qual é o papel da morte. Então vamos usá-los como ilustração. E temos os homens da relação aqui presentes. Né? E, de novo, a gente tudo isso aqui foi planejado, que a gente colocou os homens todos sentados nesse canto. O ruim é que a gente ficou com a parte do meio vazia e eu tenho que ficar olhando para as pontas. Mas ok, vamos lá. Então vocês prestem atenção aqui. Se todos os homens dessa ala morrerem, eles não vão gostar de ouvir o que eu vou falar, não. Mas prestem atenção. Se todos os homens que estão sentados aqui morrerem, lembrando que eu estou colocando só os que estão sentados ali. Né? Todas vocês que estão sentadas aqui, e a que não veio, mas está aqui. Você também. Vocês estão liberados para casar de novo. Pode até não querer, mas pode. Ah, eu sei, ninguém gostou, mas é a verdade. Entenderam? Entenderam? Se eles morrem e elas aparecem com um novo candidato aqui, alguém vai dizer assim, que absurdo é esse? Não é absurdo nenhum. Morreu, estou liberado. É claro que a gente vai dar um tempinho para não ficar chato, aquela coisa, né? Mas depois, quiser, pode. Eu sei, é estranho. Lembrando que a minha não está sentada aqui, está sentada ali. Ok? E eu estou de pé. Ok? Vida longa ao rei. Ok, esse é o ponto do verso 2. Agora veja que ele está falando de vida e morte, só isso. De sorte, verso 3, que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Ou seja, se qualquer uma delas aparecer com outro e o marido ainda está sentado aqui, e sábio é o André que já está mandando um recado para a esposa dizendo, tu não ousa não, senão eu lhe mato. Isso aí, faz certinho, manda lá, diz, não presta atenção não, desliga o Zoom, põe no mudo. Isso, faz isso mesmo. Observe que se qualquer uma delas aparece com outro enquanto eles ainda estão vivos, e portanto, se estão vivos, estão casados, elas são consideradas adúlteras. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Porém, olha o verso 3, se morrer o marido, está livre da lei. Que lei? A lei que ele se refere no final, que é a lei conjugal, final do 2, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo não está falando de, desculpa a expressão, safadeza. Paulo está falando de núpcias. Não está falando delas aparecerem com um namorado. Está tudo errado nessa expressão. Paulo está dizendo o seguinte, se uma mulher aparece casada com outro homem, enquanto o marido com a qual ela está casada ainda está vivo, isso não é casamento, isso é adultério. Qualquer coisa que você fizer de ilação, de implicação sobre esse ponto, que não leve em consideração que Paulo está querendo ilustrar apenas duas questões aqui, o que casamento faz e o que morte faz, não é legítimo. Sim, não é legítimo.
O ponto do apóstolo Paulo é muito claro, muito tranquilo. Tá? Uma mulher viúva pode se casar de novo. Uma mulher casada não pode se casar de novo, porque ela já tem um primeiro casamento. Então, até que o marido morra, estamos falando de crentes aqui, é o final do capítulo 6, você já entendeu que não pode ficar pecando, não tem nada de pecado aqui. Está falando de coisas legítimas. Aí ela pode se casar. Ela não pode se casar porque o marido está vivo. Morreu, ela está livre. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Simples assim. Eu não entendi, Paulo, o que tem a ver casamento com isso? Paulo mesmo meio que só levantou a questão que quem está lendo esse texto conhece o assunto. E já entendeu, tá, eu já sabia disso. Tá, qual que é a novidade aí? Agora, versos 4 e 5. Porque agora Paulo vai pegar o casamento com Cristo e mostrar a diferença de frutos. Agora começam as aplicações. Presta atenção. Verso 4. Assim, meus irmãos, repare, você que está casado com a lei. Para você ficar livre para contrair núpcias com outro cônjuge, a lei tinha que morrer. Só que Paulo vai inverter o quadro agora. Que não dá, fica meio esquisito. A lei não é uma pessoa, não tem como matar, etc. Então Paulo vai falar assim, assim também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Por meio do corpo de Cristo, e a gente vai parar por aqui, porque depois eu vou falar. O que Paulo está dizendo? A morte libera os cônjuges para um novo casamento. É óbvio, repito, que só casa quem permanece vivo. O cônjuge morto não vai casar de novo. Entretanto, a lei que não pode ser morta tem poder e domínio sobre você. Para que você fique livre da lei, alguém tem que morrer. Se a lei não vai morrer, morre você. Como é que faz para você casar de novo se tu morreu? Como é que faz? Mas esse não é o ponto do apóstolo Paulo. Calma que Paulo vai chegar lá. Eu quero que você entenda o raciocínio do apóstolo Paulo. É praticamente um aconselhamento público que Paulo está fazendo aqui. Ele só está dizendo uma coisa. Primeiro, você está preso à lei. Você está casado com a lei. E a lei te mata. Então, por conta do pecado, por conta da acusação do pecado. Para você ficar livre da lei, alguém tem que morrer. A lei não vai morrer, morreu você. Primeira coisa, você morreu no corpo de Cristo. O que Cristo, quando se encarnou, fez? Morreu por nossos pecados. Ok, na morte de Cristo, a gente morre junto. Essa morte, na cruz, te libertou da lei. Acabou. Você está livre, só que você está morto. Não pode casar. A lei está casando com outros aí. Você não, você está morto. Para você ter um novo cônjuge, agora que esse casamento com a lei foi desfeito, você precisava estar vivo. O que Cristo fez? Ressuscitou. Porque agora você, ressurreto, na ressurreição de Cristo, passa a estar casado com outro marido, que não é a lei, mas o próprio Cristo. Olha lá. Assim, vós, meus irmãos, morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Cristo não só te matou nele, mas ele também te ressuscitou nele. Unidos com Cristo na morte da cruz, mas também unidos com Cristo na ressurreição. E esta ressurreição faz com que esse cônjuge possa ser um novo cônjuge de uma nova pessoa. Só que essa pessoa não volta para a lei. Agora ela já ressuscita casada. Como Adão, que dormiu solteiro e acordou casado. Que vai acontecer com vocês na manhã, com vocês agora na manhã de núpcias, e que aconteceu com todos nós na manhã de núpcias. Ah, mas não foi bem assim, pastor, porque a gente dormiu na primeira noite, só foi casar lá para terça, quarta. Não. A lei é que casa vocês. Não é a cama.
É a lei. Todo mundo que assinou o papel está casado. É por isso que pode ir para a cama. Falo com aqueles que já conhecem a lei. Entenderam um ponto? Quando você ressuscita, você já ressuscita casado com Cristo. A lei não é mais seu marido. Cristo é. E agora você vai, como um casamento, de novo, olhem para esse povo e olhem para essas crianças. Até as que não estão aqui, mas que são. O que um casamento pode gerar? Pode, não estou dizendo que deva. Às vezes Deus não dá. Mas um casamento tem que estar disposto a isso. Não pode dizer não quero. Casou, está correndo risco. Desde quando? Desde o primeiro dia. Ué. Ah, mas falhou. Não, nos planos de Deus não tem falha. No plano de Deus tem providência. Casou, pode ter filho. E o que vem? Tem filho. E olha só que interessante. O salmista chama a mulher casada de videira frutífera, que enche de rebentos a sua roda como filhos. Ou seja, a gente vai frutificar como uma coisa natural do casamento. Filhos são frutos naturais de casamento. O que eu falei há algumas semanas atrás? Que a santificação é o fruto natural, a vida de santidade é o fruto natural da ação de Deus, que os frutos nascem. Olha como é que termina o verso 4. A fim, com o propósito de frutificarem para Deus. Agora vamos entender o que isso significa na prática, de que frutos estamos falando. Porquanto, quando vivíamos segundo a carne, e as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Por que a lei era tão ruim? Porque a lei não fazia você parecer mais santo. A lei mostrava a sua hipocrisia. Quanto mais você buscava obedecer à lei, mais evidente ficava a sua falha. A lei esfregava no seu rosto que você não dava conta. A lei mostrava para você que você não chegava lá. Paulo já argumentou sobre isso nos capítulos 4 e 5, quando disse: é impossível se justificar pelas obras da lei. A lei só serve para mostrar uma coisa: tu é pecador, merece a morte. Você não vai dar conta. E a lei está aí, tenta. E você tenta. E fica pior. Aí você tenta de novo e fica pior. E a cada vez que você tenta, você vai se tornando o culpado de vários artigos da lei. Lembrando que um artigo da lei já seria o suficiente para te condenar por toda a eternidade. Agora imagine se você cometeu várias infrações. Vai para 7 infernos e meio. Não vai ter jeito. Então alguém precisa te libertar do corpo dessa morte. Então, é isso que Paulo está dizendo. No final, que fruto você colhe da obediência à lei? Morte. Final do verso 5. Agora, libertados da lei, estando mortos para aquilo a que vocês estavam sujeitos, vocês agora frutificam para outra questão. Vocês frutificam para Deus. Antes de eu concluir, porque agora ele vai contrapor a caducidade da lei, ou a velhice da letra e a novidade de espírito, lembrando novamente que ele está contrastando nova vida com velho relacionamento, por isso caducidade versus novidade. Eu acho que nós podemos antever aqui uma doutrina muito importante para a nossa fé, que é a união mística com Cristo, que todo mundo tem pelo Espírito Santo. Nós estamos unidos a Cristo quando cremos nele. Você passa, no momento da fé, a ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia com Cristo. A lei não morreu, mas houve uma morte. E ela não é a sua, porque você devia morrer. Mas Cristo morreu em seu lugar. Ele literalmente morreu a sua morte, para que você vivesse a sua vida. Ao ressuscitar, nós, juntamente com ele, e eu não estou aqui
abusando da teologia. Paulo diz isso em outros lugares, com todas as letras, inclusive em Colossenses, cuja carta a gente já expôs aqui, que quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Por isso que nós já estamos vivos. Então, quando ressuscitados com Cristo, nós vivemos uma nova vida livre das amarras da lei. Daí, nosso relacionamento com Cristo ser absolutamente legítimo, legalmente falando. Ou seja, Paulo está usando a lei, que é a coisa mais importante para um judeu, e usando ela contra ele. Isso é magnífico. O argumento de Paulo é, assim, eu vou usar uma expressão aqui só para ser comedido, mas beira a genialidade. E a lei que vocês tanto usam para se proteger, ela mata vocês. Mas você quer usar a lei como argumento? Deixa eu mostrar como é legítima. Por isso a expressão legítima. De lei, de legal. Existe uma base que legaliza, legitima, torna verdadeiro, e tudo aponta para isso. Vivificados em Cristo, agora nosso casamento tem outro aspecto. Tem nada a ver com adultério aqui. Paulo apenas está dizendo, não dá para fazer, não dá para quebrar esse casamento pelo adultério. Legitimamente, esse casamento só pode ser quebrado pela morte. E adivinha o que Cristo fez? Cristo não desonrou a lei. Cristo usou o único aspecto legítimo da lei para validar o casamento com ele, a morte. Aí você fala, por que o argumento de Paulo beira a genialidade? Porque gênio mesmo foi Jesus. Gênio mesmo foi Deus. Deus deu uma lei que não tinha escapatória, não tinha way out. E aí ele fala, bom, mas só tinha um jeito, a pessoa tinha que morrer. Mas se morrer, acabou. Aí ele ressuscita. Ele quebra a lógica e, peraí, e agora? Que ao morrer, acabou, não estamos mais casados. E agora? A lei vai abocanhar você de novo? Só se você quiser voltar para a lei. E essa não é a recomendação do apóstolo Paulo, que você, quando ressuscitou casado com Jesus. E essa união, ela tem uma característica importante aqui. O nosso relacionamento marital com Cristo não pode mais ser quebrado. Porque qual é a única coisa legítima que quebra mesmo o casamento? Morte. Só que agora você vai viver para sempre. É a vida eterna. Quando que esse casamento vai ser quebrado pela morte? Nunca. Percebeu como a lei era fraca? A lei segurou você como marido até que a morte os separe. A morte separou. E agora você ressuscitou para a vida eterna, até que a morte os separe. Quando a morte vai separar? Nunca. Nunca. Mas, pastor, a morte não vai separar. Mas existe lá na confissão um outro aspecto que pode fazer uma pessoa se separar legitimamente. Pelo menos a parte inocente. Que é a deserção obstinada. É a pessoa largar a outra e sumir no mundo. A gente vai fazer o quê? Aí tem que divorciar e considerar o outro como morto. Mas sumiu no mundo, não dá para pegar pela orelha e como é que faz? Eu sei que agora não morre mais, mas Jesus vai permanecer casado comigo? Será que se eu aprontar ele não vai me chutar para longe? Será que em meu orgulho vão e a mente desfocada, eu confundindo uma coisa com a outra? Quantas vezes mais eu vou pecar e ele vai me erguer? Quantas vezes mais Deus vai me receber de volta sem me jogar na lata do lixo dizendo, vou dar a linha, vou sumir no universo e vou deixar você aqui largado? Será mesmo? A morte não vai nos separar, já entendi. Mas o que poderá nos separar do amor de Cristo? Você entendeu agora por que Paulo vai escrever isso lá na frente? Porque essa é uma dúvida legítima. E Paulo vai dizer assim, nada nos separará do amor de Cristo.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebeu como a nossa salvação é linda? Mas isso não vem do apóstolo Paulo. A genialidade é de Cristo. Foi Cristo Jesus que em João 6,37 disse antes: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Agora, coloca isso dentro do contexto do casamento e veja que cena linda. Deus o Pai, pegando você como uma noiva, levando como pai da noiva até o altar, entregando para Cristo e dizendo: está aqui a sua noiva, como ele fez com Adão. E no lugar de Adão, ao invés de dizer assim, não quero essa mulher que tu me deste, ele vai pegar e vai dizer, você veio porque o Pai te trouxe. E todo aquele que o Pai me traz no altar e com quem eu me caso, eu não abandono. E toda vez que você voltar arrependido, eu te recebo porque eu sou seu marido. Que coisa linda. É isso que Paulo está dizendo aqui. A pessoa fica caçando o que aprender nesse texto. Tem tanta coisa boa e a gente fica querendo arrumar pelo em ovo. Então, agora, tudo se encaixa. Verso 6. Agora, livres da lei, mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, Deus reviveu, reavivou, tornou vivo novamente o seu espírito pelo Espírito Santo. Briga grande aqui, começou a confusão. Porque agora os estudiosos ficam falando de que espírito Paulo está falando no verso 6. É o Espírito Santo ou o nosso espírito? Bom, eu creio que seja o nosso. Mas a gente também não pode separar do Espírito Santo. E eu creio que seja do Espírito. Ou seja, você só serve porque o Espírito opera em você o querer e o realizar. Você só está vivo porque o Espírito Santo te vivifica. E se você está vivo, sempre está em dupla, você e o Espírito. De modo que você serve aqui na novidade de espírito, eu acho que Paulo escreveu de maneira dúbia para ficar do jeito que está. Não é para você escolher, é para carregar os dois. Você está vivo, mas vive em você Cristo Jesus pelo Espírito Santo. E é por isso que esse texto abre uma sessão importante e super difícil. Mas ele fecha, ele encerra a discussão sobre que vida nós temos em Cristo. Se a pessoa é uma judia ou se ela é uma gentílica e ambos ou qualquer um deles se torna um cristão, o que isso significa? Isso significa que você vai viver uma outra vida, uma outra realidade, vai morar numa outra casa, num outro relacionamento. É tudo novo. É uma nova criatura, um novo casamento, uma nova vida. Tudo isso através de arrependimento e fé. Mas ainda não. Ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. E muito texto difícil. Ah, sim, claro. Estamos caminhando para a conclusão. Duas coisas eu quero dizer antes de nos dirigirmos à mesa do Senhor. Primeiro, você entendeu por que o povo não gosta de expor sequencialmente e evitar texto difícil? Porque se eu pudesse, eu encerrava aqui Romanos e dizia, vamos agora para o Evangelho de Mateus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou Salmo 23, qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa estava valendo. Vocês entenderam a piada, né? Vocês sabem que Deus amou o mundo de tal maneira, não está em Mateus, né? Não está bom. Teve um pessoal aí fazendo uma cara de, nossa, ele sabe de cor o texto.
Por que é tão importante você estar aqui nos próximos domingos e participar das exposições? Para você não fugir de coisa difícil. Porque o nosso cristianismo está raso, porque a gente só gosta de ouvir aquilo que já sabe. Textos fáceis como esse são uma delícia para a nossa mente, mas deixam a gente preguiçoso. Veja, Paulo está amenizando porque vai vir burdoada. Paulo está sendo fácil, entendeu? Joia. Agora deixa eu te explicar a parte difícil. E você tem que se preparar para isso. Mas, por outro lado, se está fácil, você fica humilhado, porque é fácil, né? Dá para entender. Então, se você não está vivendo do jeito que você devia, do jeito santo, como se fosse esposa de um novo marido, vivendo numa nova casa, com outras regras, outra cultura, você é adúltero, espiritualmente falando. É sério. Você está vivo o seu marido, retornando para o marido morto. Vamos piorar o gato que a gente desenterrou? A lei para você está morta. Sabe, Inês é morta? Se Inês é morta, se eu vou falar, me vira o estômago. Se Inês é morta, o que você está fazendo com ela na cama? Porque toda vez que você volta para o seu pecado, você não está voltando para um Senhor vivo. Você está voltando para alguém morto, para quem você devia ser considerado morto também. Percebeu? É de dar nojo? Não gostou? Imagina Deus, que te limpou, te salvou, te amou dessa forma, e você retorna. Deus quer esse tipo de devoção, que você seja grato, que você o ame, mas afinal de contas, o que Ele fez por mim? Só isso aqui. Te ressuscitou, casado com um marido que te ama, te protege, cuida, se importa, morre no seu lugar. O que mais você quer? Te deu vida eterna. Você tem muito mais do que você pediu ou pensou, conforme o poder de Deus. E isso não te convence a dar esse passo e abraçar Cristo como o seu marido, então não volta para Inês. Mas depois não reclama. Inês não te dará filhos. Muito provavelmente te matará. Aqui no texto. Suas obras frutificam para a morte. Cristo, em Deus, frutifica para a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós.